Então, amados, vamos hoje dar continuidade, então, ao estudo, né, que nós começamos semana passada de Apocalipse 14, né, e eu estava reparando aqui algumas coisas, né, que o Senhor tem falado através desse texto aqui, quanto nós precisamos, assim, de fato, sermos sacerdotes proféticos, né, isso tem queimado muito meu coração nesses dias, como Deus quer que nós sejamos sacerdotes proféticos. Isso é uma perspectiva muito pouco abordada, muito pouco querida também nesses últimos tempos. E eu sei que Deus está trazendo de volta essas questões, sabe? Deus está trazendo de volta essa participação, Essa essa participação. participação. Deixa eu parar aqui, coloquei o outro aqui. Essa participação nossa em, em desenvolvimento ao propósito de Deus na Terra. Então, quando falamos de reino, estamos falando do profético, né? O profético é quem estabelece o reino. O profético é o precursor do reino. Que os profetas ungiam reis, né? E quando fala de sacerdócio, estamos falando de intercessão, de intimidade com Deus, de entrar no Santíssimo Lugar por meio do sangue de Jesus. O propósito principal do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário é o livre acesso ao Pai. Amém? Então, é óbvio que Jesus veio para nos purificar do pecado, mas não para só nisso. Nos purificou do pecado para que tenhamos livre acesso à glória do Pai. A gente tem que colocar isso muito bem esclarecido na nossa mente, né? Ah, o Jesus veio só por causa dos nossos pecados. Não, veio por causa da ira de Deus, né? Não veio por causa só do pecado. O pecado é um bloqueio aí, né? Que atrapalha a intimidade com Deus Pai. Então, Jesus se entregou por isso. Então, aqui, João, aqui, né? Dando uma revisada aqui, os 144 mil selados são músicos proféticos, né? Então, o Cordeiro estava de pé no Monte Sião, e com ele 144 mil. Então, Jesus, ele coloca uma equipe de músicos para que ele governe agora sobre a terra. E 144 mil, nós falamos, fazem parte das 12 tribos de Israel. Uma visão profético-sacerdotal. Jesus está com uma postura militar aqui no Monte Sião. Né? O Monte Sião fica praticamente a 2,7 quilômetros do Monte das Oliveiras, que também existe uma profecia que Jesus pisará o Monte das Oliveiras e esse monte irá fender ao meio. Então, eu não sei se vai ser no meio onde está o Monte Sião e muitas oliveiras, e, enfim, o que vai acontecer é o que está escrito, independente, né? Bom, relembrando aqui também que nós estamos com os céus rasgados, ok? E os reis da terra estão olhando para cima, então já não existe mais primeiro céu, segundo céu, terceiro céu. Está havendo agora um rompimento dos céus. Os três céus, eles são observáveis a partir do sexto selo, ok? E ali já aparece os 144 mil selados já. Então, já são selados eles ali nesse mesmo selo aberto. Então, a sétima trombeta já tocou anunciando a descida de Jesus também, tá? Então, já foi tocada a sétima trombeta. Então, só para a gente entender onde é que nós estamos aqui agora, tá? Nós falamos sobre a música do céu, em que os 144 mil, né, eles se movimentam a profecia musical. E então aqui já está começando a haver uma convergência entre céu e terra. Então, eles cantavam, é como se fosse uma nova canção diante do trono.
diante dos quatro animais e dos anciãos. E nenhum homem podia aprender aquela canção, senão 144 mil que foram redimidos da terra. Então, os 144 mil são pessoas redimidas da terra. Nós fizemos uma continha semana passada, se fosse ter que considerar desde quando Jacó começou a ter seus filhos e estabelecê-los, né, as 12 tribos ali, a gente vai perceber que desde de 1900 ou então 1850, né, antes de Cristo, até os dias de hoje, são cerca de 40 anos. 40 anos, está bem longe. 4.000 anos, estamos chegando a 4.000 anos. E a gente fez uma continha básica de cada tribo, se o Senhor estivesse escolhendo, né, cada pessoa de cada tribo, seriam três pessoas a cada ano de cada tribo. Então, são pessoas que estão sendo colhidas. Então, seriam 36 pessoas por ano para chegar aos 144 mil próximos dos dias de hoje, né? A gente teria que colocar alguns 150 anos à frente aí, né? Eu não vou estar vivo até lá, então, às vezes, eu penso, amados, que a gente vê os sinais da volta de Jesus, mas eu penso assim, cara, se a gente for fazer algumas matemáticas, aí falta alguns anos ainda, né? Falta alguns anos ainda para poder ele vir ainda, tá? Eu não vou nem colocar data. Acho que teve um desses caras aí, acho que não sei se foi John Wesley, que fez a data de Jesus na frente, por isso mesmo. Acho que Lutero, não lembro qual desses caras que fizeram isso, né? E eu também não vou colocar data também. Eu acho que não convém, até porque isso é besteira, na verdade. Acho que até Jesus ele poderia ter vindo já alguns anos atrás, mas porque colocaram data, ele falou: quer saber? Eu não vou, eu não vou ir, não. Não vou ir, não, porque os caras estão se achando mais. Eu não vou dar minha glória para ninguém, entendeu? Então, eu não divido a minha glória com ninguém. Então, amados, é uma brincadeira aqui, né, que eu estou fazendo, mas é óbvio, né, que isso aqui é apenas uma ideia, né? Mas partindo, eu estava lendo o livro aqui do Grant Osborne aqui, e ele tem uma perspectiva muito legal acerca disso, que ele fala assim que esses 144 mil também pode ser o resultado de uma guerra, né? O resultado final de uma guerra. E eu achei legal essa perspectiva dele aqui, sabe? Eu acho que até coloquei aqui, acrescentei aqui na apostila, aqui... Ah, tá, é o Gordon Fee, desculpa. Gordon Fee do comentário bíblico Apocalipse aqui, né? Que eu já indiquei para vocês aqui, que é também uma das referências aqui que eu estou usando, né? Ele fala assim: afinal, celibato como tal não é visto em nenhum lugar, no caso da Bíblia, né? Como uma virtude no Novo Testamento, né? Em vez disso, João está aqui usando imagens de guerra santa pura e simples, ou seja, o número de 144 mil pode ter a ver com uma aceleração no número de pessoas santas israelitas cuja colheita tenha sido alcançada como consequência de um cenário pós-guerra. Eu achei interessante essa perspectiva do Gordon Fee aqui, né? Depois eu estava dando uma lida, né, melhor, né? Eu falei, olha só que interessante, isso pode ser realmente, porque no quarto selo, um quarto da população mundial será morta. Então, faz uma pizza aí, né? Um redondo. Então, divida, coloca uma cruz, né? No meio desse redondo e pegue das fatias só, uma das fatias, né? Não sei se tem alguma folha. Amor, pega uma folha para mim, por favor, aí, e me empresta esse canetão aqui. Então, assim, se você for fazer um pizza, por exemplo, deixa eu fazer aqui. Ó, isso aqui que eu tô querendo dizer, ó, tá vendo? Então, tô fazendo aqui uma pizza aqui e cruzada, né? Então, o que é um quarto da população mundial? Um quarto da população mundial vai ser isso aqui, ó.
Um quarto da população mundial, correto? Então, ficou ali 3/4 da população mundial. Se fosse nos dias de hoje, né, de 8 bilhões de pessoas, eu acho que é mais ou menos isso, né? Nos dias de hoje, dividido por 4, né, seriam 2 bilhões de pessoas que estariam sendo mortas. Algumas pessoas acharam que o quarto C estava sendo aberto com o Covid. Eu falei, gente, não é, gente. Não, não é isso, gente. Pelo amor de Deus. Não, é o quarto selo, não é quarto selo, cara. Porque 2 bilhões de pessoas, irmãos, numa pancada só, é morte para dedéu, entendeu? É muita morte, né? É tipo, a cada 3 pessoas, uma pessoa morre, né? Tipo assim, você vai ver pessoa morrendo do seu lado, entendeu? Então, assim, é uma coisa muito catastrófica, né? E aí, e na sequência, né? Então, baseado nessa perspectiva do Gordon Fee aqui, eu achei até interessante. Depois virá 1/3 dos mortos na sexta trombeta. Então, olha só. Então, ó, era 1/4. Tá? Eu estou só fazendo assim uma brincadeirinha aqui, tá? Que vai dar 1/3. Então, nós temos aqui 3 partes agora, tá? 3 partes agora. 1/3 vai dar quanto? Aí você tira mais um quadradinho disso aqui. Mais uma fatia dessa pizza aqui. Então, considerando, né? Então, vocês veem que foi a metade da população mundial que foi morta aqui. Com a abertura do quarto selo, né? Temos aqui o quarto selo, cobertura do quarto selo, né? E da sexta trombeta, que ela é antecessora da sétima, que proclama a volta de Jesus. Então, quarto selo e sexta trombeta ao mesmo tempo. Beleza, gente? Então, achei interessante isso. Talvez seja a partir daqui também que nós também vemos a colheita aí dos 144 mil. Tá? É uma hipótese aqui, né, que a gente pode pensar também acerca disso, porque 2 bilhões de pessoas aí é muita gente, tá? É muita gente, é uma carnificina, né? Bom, as tribos mencionadas aqui são as tribos de Judá, Ruben, né? Gade, Aser, Naftali, Manassés. Então, são as 12 tribos de Israel, considerando que não tem a tribo de Dan aqui, porque a tribo de Dan ela foi excluída por eles adorarem a outros deuses, ok? Estava lendo o livro de Reis, né? Dos Reis aqui, e eu estava analisando, né, algumas coisas que acontecem na época de Salomão, Jeroboão, Roboão, né? Como a tribo de Dan, ela é participante ainda disso, ainda, né? Eles fazem altares a outros deuses, né? Então, a gente consegue observar a apostasia aqui pela tribo de Dan. Então, alguns estudiosos dizem que a tribo de Dan é por onde virá o anticristo. Bom, hoje nós vamos falar sobre o Evangelho Eterno, né, que é o anúncio dos anjos. Então, se você quiser saber em Apocalipse o que é o Evangelho, apesar de que Apocalipse inteiro já é o Evangelho do Reino, né, eu penso que é o resumo do Evangelho do Reino, né, porque ele pega pedaços da Bíblia toda e reúne tudo num livro só. O Gordon Fee, praticamente, ele tem uma perspectiva trazendo que João está trazendo um código, sabe, para o povo. Ele não está apenas falando sobre a profecia no futuro, ele está falando sobre uma codificação. Então, eu acho um pouco maquiavélico, né, pensar dessa maneira, né? Ele traz dados históricos da época ali, né, e tudo mais, assim como o Grant Osborne. O Grant Osborne traz também dados históricos, contemporâneos ao livro de Apocalipse e, enfim, né? Eu tenho assim uma reserva com relação a isso, né?
porém é válido, né, trazer os dados históricos, contextuais, né, e eu acho assim que não confere por causa do texto todo, né, o contexto do texto, ele não está falando isso, né. É óbvio que é importante saber o que estava acontecendo com Roma na época, né? Então ele faz associação entre Babilônia e Roma. E eu tenho uma certa cautela com relação a isso, tá? Por muitos anos eu acreditei que Roma seria a Babilônia e tudo mais. Hoje, né, lógico, eu não duvido que possa ser, né? Mas hoje eu já tenho uma perspectiva um pouco mais diferenciada, compreendendo o cenário mundial, né, que a Europa praticamente ela não irá participar muito dessa questão escatológica, mas vai estar junto, com certeza, né? Mas em nível de anticristo, eu penso assim que o iníquo, ele vai sair no meio do povo de Deus, né? E o povo de Deus que é mencionado aqui é o povo de Israel, né, praticamente, tá? Então, eu não consigo, enfim, são perspectivas, também é válido, né? Para quem acredita que é Roma, é válido, para quem acredita também que vai vir a partir dos muçulmanos, por causa do contexto regional e geográfico, também é válido. Porém, quando vier, eu vou saber, com certeza eu vou saber. Por isso, assim, que eu não fico conjecturando, é fulano, é ciclano, é beltrano e tal. Então, assim, a gente tem que ter um pouco de cautela com relação a isso, porque a gente precisa estar sempre de olho em quem vai cooperar na construção do terceiro templo agora, que é considerado como terceiro templo, tá? Então, para mim, tudo começa pelo templo ali. O templo foi construído, beleza, né? Então, vamos ficar de olho ali, tá? Então, existem algumas coisas que estão acontecendo ali nos Emirados Árabes, né? Nós temos lá a família abraâmica, né? Que é um local muito visitado agora, que trata-se das três religiões vindas de Abraão. Então, assim, o Papa assinou lá, né? Para poder construir a igreja. Enfim, existem algumas coisas que são sombras daquele que está acontecendo. Então, a gente tem que esperar um pouco mais aí para saber de onde virá o anticristo de verdade. Alguns já dizem, alguns rabinos messiânicos. Alguns rabinos de Israel já estão dizendo que o Messias que o Messias já está às portas já, né? O Messias deles, né? Não é o nosso Messias. Né? Amém? E, enfim, qualquer hora dessa aí vai acontecer alguma coisa aí, a gente tem que estar atento. Bom, o Evangelho Eterno, então, está falando então sobre essa perspectiva, né, de que o Evangelho Eterno ele será pregado, ele é para ser pregado na terra, nação, parentes, língua e povo. Então fala aqui de um anjo que voou no meio do céu, tendo o Evangelho eterno para pregar aos habitantes da terra e toda a nação e parentes e língua e povo, dizendo em alta voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Olha só que interessante. O evangelho eterno, ele tem como missão, né? Então, o primeiro dado que a gente vê aqui nesse versículo é a missão do evangelho eterno. Tem como missão pregar aos habitantes da terra, nação, parentes, língua e povo. Então, irmãos, aqui começa a missão. Perspectiva missionária. Irmãos, uma igreja ou um ministro do evangelho que ele não prega o evangelho, que ele não tem essa perspectiva de pregar o evangelho para toda a terra, toda a nação, todos os parentes, toda a língua e povo, então ele não sabe o que é evangelho. Tá? Então a missão do evangelho é expansão, não é Torre de Babel. Torre de Babel, todo mundo se reúne aqui, vamos trazer todo mundo para cá, e vamos enchendo de gente e até chegar ao céu. Essa é a perspectiva babilônica, ok? A perspectiva do reino de Deus é as nações, é toda a terra, são os nossos parentes,
toda a língua, entendeu? Ah, eu não consigo falar. Por exemplo, agora nós temos aqui em nossa cidade os haitianos, né? Acho que eles falam crioulo, francês, enfim, tem uma outra língua lá deles lá. Geralmente eles são trilíngues, né? Eles falam em 3 línguas. Eu falo com o pessoal lá da África também, eles são bilíngues, eles falam em português e falam a língua regional deles também. Eu converso com o pessoal de Portugal também, a gente discipula essas nações também como igreja. Então, qual é a perspectiva do evangelho, irmãos? É a gente romper o nosso limite, né? Sair do nosso ostracismo e avançarmos para poder levar o evangelho para as outras pessoas que ainda não conhecem Jesus, ok? Então, ou seja, o evangelho não só se detém para aqueles que estão salvos. Então, o evangelho é só para mim. Não. A missão do evangelho é intencional e expansiva. Ela não pode ficar dentro de mim. Ah, eu sou salvo, uma vez salvo, salvo para sempre. Agora, uau, beleza. Estou no reino. Não, você não está vivendo o evangelho. Não está vivendo a missão do evangelho. A missão do evangelho, por mais que a gente não seja evangelista, por exemplo, eu não sou evangelista, gostaria de ser evangelista, eu daria tudo para ser evangelista, né? Mas hoje, eu orei a Deus, falei, Deus, eu não sou evangelista, Senhor. Eu quero pregar o evangelho, eu quero, de alguma forma, anunciar a salvação para as pessoas. O que eu posso fazer, Senhor? Né? Eu já estou discipulando outras nações, eu já estou já fazendo evangelismo na igreja, sabe? Eu estou me esforçando o máximo, né? Eu não sou evangelizado, estou trazendo evangelistas para poder pregar o evangelho aqui na nossa igreja e tal, ver o pessoal lá do Rio de Janeiro. Nós fizemos festa country, nós fizemos tanta coisa aqui, senhor, tanta estratégia de evangelismo, retiros evangelísticos. Gente do céu, aí Deus falou comigo assim, ó, beleza, querido, tudo bem, mas tá faltando uma coisa aí, né? Aí as músicas que eu te dei, né? Então, aí eu falei assim, nossa, mas as músicas são música de adoração, como é que vai pregar o evangelho? Música de adoração? Música de adoração outra coisa, não tem nada a ver. Ele falou, não, mas isso é evangelho. Você está pregando evangelho, né? E aí vem aquela frase do John Piper, né? Ele fala que missões existem porque não há adoração. Aí, pá, a gente fica meio baqueado, né? Aí eu peguei e gravei, né? Fiz essa loucura aí, gravei e foi muito brutal o que nós fizemos. Ensaiamos durante 7 meses para poder gravar tudo ao vivo. Eu não faço mais isso, né? Gravar tantas canções, né? Ao vivo e tirar o áudio do ao vivo ali e tudo mais, enfim. Mas foi benção, foi uma benção. Nós gravamos na nossa igreja, um lugar improvável, um lugar pequeno, e foi benção e já está começando a dar resultado evangelístico. Acredite, irmãos. Está dando resultado evangelístico mesmo. Vidas estão se salvando por causa de algumas canções que eu já lancei. 3 canções que foram lançadas. Vidas estão vindo para Jesus agora. Inclusive, né, tem uma surpresa que está vindo também aí, né, de pessoas que estão dentro da produção e estão já sendo tocados por Deus, cara. Então eu falei, cara, tá dando certo, é isso mesmo, Jesus tinha razão. Jesus tinha razão, cara, é isso mesmo. Então, ou seja, nós precisamos entrar nas mídias sociais e anunciar o evangelho. É o que eu estou fazendo com essa gravação. No meio de tanto lixo que tem lá no YouTube, tá lá um neguinho lá, velho, né? Quase cabelo branco já, pregando evangelho, cara. Tô lá no YouTube lá, entendeu? Pregando evangelho com música. Então, amados, assim, a gente precisa entender que o evangelho ele não pode ficar retido em nós. Ai, eu tenho medo. Ontem estava falando até no estudo de GV, né, sobre ousadia. A gente não pode ficar preso, sabe? O evangelho precisa se expandir, precisa ir para fora. A gente precisa vencer essa guerra espiritual e emocional, em primeiro lugar, dentro de nós, essa guerra mental, né, que nós temos, né, de bloqueios, que as pessoas vão pensar, eu sou incompetente, enfim, um monte de bobeira que a gente pensa, né, até eu mesmo, né, penso assim, né, então, assim, a gente tem que vencer essas guerras aí interiores e meter as caras, entendeu? Que venham os haters, né, que venham os haters, né, no mundo tereis haters,
Né? No mundo tereis aflições, né? Então Jesus já previu tudo para nós. A gente tem que estar pronto para isso também, entendeu? E fazer a nossa parte. Todo mundo tem que fazer a sua parte, eu penso, né? Então o evangelho, ele não fica preso, ele é intencional e expansivo. Então, olha só, é para toda a terra, toda a criação, nação, são as jurisdições, né? Internacionais, os parentes, os nossos familiares, tá aí, ó. Tá aí, ó. Tem muitos parentes nossos que muitas vezes nem receberam Jesus, nem conhecem Jesus, né? Eu não, né? Porque a minha parte, todos são cristãos evangélicos, uns são bons, outros são não tão bons assim, mas são todos evangélicos, foram evangelizados, graças a Deus. Mas da parte da minha esposa, por exemplo, muita gente não recebeu Jesus, muita gente não crê no Evangelho ainda, estão vivendo no Espiritismo, vivendo, né? Enfim. Então, as pessoas precisam conhecer Jesus. E esse álbum, inclusive, está impactando pessoas da família dela. Então, assim, falei, cara, é isso que nós queremos, sabe? É impacto, precisamos impactar, é bomba mesmo, para destruir as fortalezas. Aqui fala de línguas que são os idiomas. Então, por exemplo, eu estou aprendendo lá na igreja lá inglês e espanhol. Tem curso de inglês e espanhol na igreja. Aí, amados, por que eu estou fazendo? Estudando línguas, né? Enquanto Deus não me dá a graça de eu falar a língua dos homens, né? Se Ele me der essa graça de falar a língua dos homens, pelo poder do Espírito Santo, eu agradeço, porque vai facilitar um monte para mim, né? Mas enquanto Ele não faz isso, né? Eu nem tenho orado por isso, né? Olha só, eu estou falando aqui, mas eu nem tenho orado por isso. Né? É brincadeira, né? Então, tem que orar por isso, né? Então, assim, enquanto eu não tenho essa graça, esse dom que o Senhor me deu, né, que o Senhor nos dá, na verdade, né? Então, eu estou estudando línguas lá, estudando espanhol, estudando inglês. Para quê, mano, que eu estou estudando espanhol e inglês? Para poder pregar o evangelho, ora essa. Entendeu? Eu não sei para onde a nossa mensagem vai, né, daqui a alguns anos. Eu não sei, né? Eu tenho um sonho de pregar aqui no nosso continente, aqui sul-americano mesmo, né? Pegar Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile, né? Bolívia, e vai indo, né? Todas as nações, são cerca de 9 ou 10 nações aqui circunvizinhas do Brasil, do lado do Brasil aqui, ó. Povos que estão precisando de salvação, pessoas que talvez a gente nunca pensaria de ter contato. Nós somos o único país aqui da América Latina que não fala espanhol. Então, vamos aprender espanhol, gente. Vamos aprender espanhol, não portunhol, né? Então, é espanhol. Vamos aprender outras línguas. Por quê? Porque o evangelho ele é expansivo. Ele precisa sair dessa redoma, sabe? A gente precisa romper o medo, precisa romper a timidez, a vergonha, sei lá, qualquer tipo de medo que a gente tenha, para a gente poder avançar, né? Então, o evangelho não pode ficar preso. E também para todo o povo, né? A multidão ou sociedade. Então, Deus sempre olha para nós como povo. E o mais interessante é que em 1 Pedro aqui fala que o evangelho é uma coisa que os anjos anelam. Olha só, 1 Pedro 1,12 fala assim: a eles foi revelado que não para si mesmo, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aquele que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregar o Evangelho. Coisas essas que os anjos anelam prescrutar, desculpa, perscrutar. Coisas que os anjos anelam perscrutar. O que quer dizer isso? Os anjos, eles anelam descobrir isso. Eles anelam entender como é que acontece, como é que Deus fala dentro do homem, o evangelho, como é que Deus se revela dentro deles. É mais ou menos isso que acontece. Então, aqui nesse caso aqui, os anjos, eles estão pregando o evangelho, ok? São mensageiros, estão pregando o evangelho. Aí nós temos também nesse texto aqui a visão do evangelho eterno. Qual é a visão do evangelho eterno? Temei a Deus e dai-lhe glória. Então, missão é aquilo que nós fazemos no decorrer do tempo. Tá? Qual é a minha participação hoje na pregação do Evangelho? Isso é missão.
hoje, amanhã, depois, né? E a visão é o objetivo final. Qual é o objetivo final do Evangelho? Então, o que eu estou fazendo hoje como missão para chegar ao objetivo final, a visão? Qual é a minha missão hoje que eu estou fazendo todos os dias, né? A missão de hoje para chegar à visão. Então, a visão é o futuro. Qual é o futuro? Temer a Deus, dar-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Então, qual é a proposta da pregação do Evangelho? É que todos deem glória a Deus, porque que o juízo virá. Aí fala aqui, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Então, está falando aqui do quê? De adoração. E conforme o John Piper diz, amados, né? Ele fala que é exatamente isso, ó. Deus deve ser adorado e, e, e que ele julgará aqueles que não o adorarem. Então, John Piper diz: missões existem porque não há adoração. Então, nós precisamos pregar o evangelho a toda criatura. Por quê? Porque não há adoração. Se as pessoas adorassem Jesus, não precisaria mais pregar o evangelho. Qual é o fim da missão? Quando que acaba uma missão? Quando todos estão adorando somente a Cristo Jesus. Isso é muito sério. Porque se a gente for pensar em adoração, conforme eu falei semana passada, adoração não é música. Adoração não é só um período de louvor. Adoração é contemplar a face do Senhor, ver a sua glória, é entender que Ele é o único Senhor e o único Salvador, não existe outro além dele. Então, adoração é intimidade com Deus, é ver a face do Senhor, tá? Então, você só consegue expressar verdadeiramente a magnitude de quem Ele é quando nós acessamos o Santíssimo Lugar por meio do sangue de Jesus e pela capacitação do Espírito Santo de Deus. Então, enquanto as pessoas não verem a Deus, isso, na verdade, não é adoração. O centro do Evangelho é a face de Cristo. Então, nós devemos contemplá-lo, adorá-lo na beleza da sua santidade, assim como o salmista falava. Então, nós precisamos dessa revelação. As pessoas precisam receber essa revelação. Ah, não, cada um tem sua religião. Não, não é isso, não. Jesus não veio para poder pregar religião em nenhum momento. Em nenhum momento ele veio pregar religião. Ah, cada um tem sua religião, vamos respeitar as religiões. Jesus nunca falou de religião. Em nenhuma parte das Escrituras ele falou de religião. Ele falou de reino. E reino tem um rei. E ponto final. É um só. É um só. E não existe outro. Então, essa coisa de respeitar a religião dos outros, não sei, né? A gente tem que respeitar as pessoas, amar as pessoas, mas respeitar a religião, a Bíblia condena completamente esse tipo de atitude. Por quê? Porque isso é um atraso da visão do Evangelho. Porque é um atraso. Porque nós devemos adorar somente o Senhor Jesus. Quando nós recebemos Jesus, nós falamos, Senhor, eu te recebo como meu Senhor e o meu Salvador. Senhor, está dizendo assim, Senhor, eu sou escravo do teu amor, eu sou escravo da sua presença. Pode fazer da minha vida o que tu quiseres. Eu sou submisso à tua vontade. Isso é adoração. Isso é adoração. Então, amados, isso vai muito além, né, do que aquilo que a gente pensa. Continuando também sobre a visão do Evangelho, né, do Evangelho eterno, é que todo evangelismo deve trazer a consciência da condenação eterna também. Vocês lembram que eu falei que é o fim, né? O fim de tudo, é o futuro que nós estamos enxergando. As pessoas não podem ser isentas de ouvirem sobre o juízo de Deus. As pessoas precisam ouvir do juízo de Deus. Tá? Eles precisam saber que, se eles andarem em pecado, eles serão condenados e ponto final. Ah, mas pode ser alguém que eu amo muito. Beleza, cara, está adorando, não está adorando a Deus, ele vai ser condenado. Ponto final. É essa perspectiva que nós estamos vendo, inclusive aqui em Apocalipse. Então, nós precisamos compreender que é, nós devemos
como pregadores do Evangelho, como estudiosos do Evangelho. Levar as pessoas a adorar o Senhor, levar as pessoas a invocar o santo nome do Senhor. E isso, irmãos, depende muito da nossa devoção, da nossa conduta, do nosso coração. Se você for um adorador, você vai saber ensinar as pessoas a serem adoradoras. Consegue entender? As outras pessoas vão se identificar e eles vão buscar o Senhor assim como você busca. As pessoas serão apaixonadas por Deus assim como você é apaixonado. E glória a Deus. Por isso Jesus diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, né? E a sua justiça. E as demais coisas serão acrescentadas. Então, hoje, buscar o reino de Deus e a sua justiça é a adoração também. É o reino de Deus. Bom, o segundo anjo anuncia a vitória contra a Babilônia. Alguém gostaria de falar alguma coisa aqui, queridos? Eu estou passando aqui, atropelando tudo aqui, mas eu acho que está bem compreensível, né? Tudo isso aqui, né? Amém? Se quiser aí, levanta a mãozinha aí, que eu levanta a mãozinha que eu libero aí para você falar, tá? Quer dizer, você libera aí o microfone para você falar. Bom, o segundo anjo, ele fala, né? Caiu, né, a Babilônia, né? Babilônia caiu aquela grande cidade, porque ela fez todas as ações beberem do vinho da ira de sua fornicação. Então, você vê que Babilônia é tratada aqui como um estado que foi derrubado, um sistema político que foi derrubado, uma cidade estruturada, né, e já foi referência no passado, que foi destruída. Que o que essa cidade, ou essa estrutura, ou esse sistema fez com que todos bebessem do vinho da sua fornicação, da ira da sua fornicação. Então pense comigo aqui, isso aqui muito profundo, né? As pessoas, elas ficavam embriagadas. Geralmente, pessoas embriagadas, elas perdem a percepção, tá? Fica tudo turvo, a percepção fica turva. A pessoa enxerga, mas ela não enxerga corretamente, tá? Percebendo também que a Bíblia diz assim: não vos embriagueis com vinho onde há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Embriagar com vinho onde há dissolução, a Bíblia está falando assim: olha, se você se embriaga com vinho, você está a um passo de ser promíscuo, de você ser um depravado, sabe? Você está a um passo para você adulterar, para você fornicar, para você ser um pedófilo, para você ser um homossexual, uma lésbica. Você está a um passo para você se corromper com a sexualidade libertina. Então, a Bíblia é muito clara com relação a isso, tá? Então, eu tenho, assim, o pessoal da nossa igreja sabe muito bem o quanto leva a sério esse tema, né? Porque, tratando-se de clínicas de recuperação, o, o, o fator onde as pessoas elas têm maior fissura e têm maior dificuldade para romper a fissura é a fissura do álcool. É a mais crítica que tem. A maconha não tem tanto problema, com fissura, as pessoas ficam mais calmas. O crack, a cocaína. Então, a fissura da cocaína, do crack e da maconha é bem ínfime, se considerando a crise que se dá pela falta do álcool, ou abstinência do álcool. Então, 4 homens não conseguem segurar um homem com fissura, faltando, né, a substância álcool no organismo dele. E demora muito mais tempo para o cara se desintoxicar. Então, são coisas que eu, conversando com clínicas de recuperação, e todos falam a mesma coisa. Porque mesmo tomando medicamento, é muito difícil tirar a fissura do cara ali, enfim, é muito pesado. Então, a Bíblia, quando fala a Bíblia é muito séria, né, com relação a isso, né? Então, fala de beber do vinho da ira da sua fornicação. Então, ou seja, as nações estão embebedadas, estão fissuradas, tá? Devido à sedução que ela provocou
Então as pessoas ficam dependentes de Babilônia, codependentes de Babilônia. É nesse nível que chegou. Tá? Então a gente precisa compreender o quanto que o alcoolismo ele é sério aqui na Bíblia, né? Como Jesus ele trata aqui a questão do alcoolismo e a dependência que é causada. Então, a queda de Babilônia é citada em Isaías 21:9, né? Então, a gente vê esse texto da queda de Babilônia, que fala assim, né? Eis agora vem uma tropa de homens cavaleiros de 2 a 2. Então ergueu ele a voz e disse: Caiu, caiu Babilônia, e todas as imagens, esculturas dos seus deuses jazem despedaçadas por terra. Ou seja, a escultura dos deuses aqui está falando da idolatria. A idolatria é um tipo de adultério que está ligado à fornicação também, né? A parte imoral, espiritualmente falando. Por isso que eu falo, não existe esse respeito a outras religiões da Bíblia. O que existe é adorar somente um único e todo-poderoso Deus. Assim, continuando aqui, assim como o termo Grande Babilônia é uma referência de Daniel 4:30. Então, Daniel é que mencionou isso no seu livro, que fala assim, falou o rei disse, não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com meu grandioso poder e para a glória da minha majestade, está falando de Nabucodonosor, né? Antes da queda dele, antes dele virar bicho lá, né? Então, quem se quiser dar uma lida lá depois, você vai ver que Nabucodonosor virou um bicho, um animal, né, do campo. Então, esse termo vem lá de Daniel. Tá? Então, vem de 2 livros proféticos. Ó. O primeiro termo fala sobre a queda de Babilônia, caiu Babilônia, e Grande Babilônia vem também de Daniel, 2 livros proféticos ao mesmo tempo aqui sendo mencionados em Apocalipse. O Evangelho Eterno é uma guerra espiritual, tá? Nesse caso aqui também, territorial, cujo foco é a destruição do sistema babilônico ou mundano. Então, irmãos, qual é a perspectiva do Evangelho também, tá? Destruição do mundanismo. Cara, isso aqui é muito forte. Isso aqui é muito forte, porque parece-me que nós nos sentimos impotentes com relação ao mundanismo. Né? A gente se sente assim frágil com relação ao mundanismo. O evangelho hoje é praticamente um status social, né? Ele não provoca mudanças sociais mais, né? Eu estou falando em nível de Brasil. Tem muitos evangélicos, somos praticamente 1/3 da população brasileira, que, segundo os últimos dados que eu tenho ouvido aí, mas você vê que não está causando transformações profundas na nação brasileira. 1/3, irmãos, já deveria ser transformado tudo isso aqui já. Né? Não teria que ter mais corrupção, não teria que ter mais falcatruas, né? Os negócios eram para ser negócios muito prósperos. O nosso governo, ele deveria ser um governo que com certeza teria a perspectiva do reino de Deus, sabe? E isso não está acontecendo, né? Nem com o governo anterior aconteceu isso. A perspectiva de adorar um único e todo-poderoso Deus, ou seja, a nossa influência, na verdade, com relação ao mundanismo, está muito fraca ainda, é muito frágil ainda, sabe? E a gente vê muitos cristãos que são uma vergonha, né? A maioria dos cristãos são inadimplentes, por exemplo, sabe? Isso é uma vergonha para nós. Então, ou seja, nós estamos sendo sugados pelo sistema e a gente não está causando essa destruição da perspectiva mundana e sendo uma referência, a gente está sendo seduzido e embriagado com o mundanismo, né? As pessoas do mundo, elas fazem as coisas, a gente quer se comparar com as pessoas do mundo para ter um diálogo com eles, para ter uma conversa melhor com eles, para ter a política da boa vizinhança, e não porque nós devemos ser estúpidos, ignorantes, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando que a nossa intencionalidade é retirar o mundanismo das pessoas, sabe? Retirar a pecaminosidade das pessoas. Então, a perspectiva do Evangelho Eterno, amados, é destruir a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e soberba da vida, que é o mundo. Que é existe um autor que fala
que ele traduz, né, esses 3 pontos do mundanismo, né, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida, como apetite, aprovação e ambição. Então, as pessoas, elas são muito enveredadas aos apetites culinários, apetites sexuais, apetites de conhecimento, né? A aprovação dos homens, né? Todo mundo tem que aprovar você, todo mundo tem que bater palma para você, que é o politicamente correto, que a gente vê hoje em dia. E você faz isso para ser aprovado pelas pessoas, né? E a ambição, né? Todo mundo quer status, todo mundo quer subir na vida, crescer na vida. Para que crescer na vida? Qual é o propósito de crescer na vida, né? Enfim, né? Então, tudo isso é perspectiva mundana. Não, é óbvio que é muito importante as pessoas elas crescerem na vida, mas para que crescer na vida? Qual o objetivo? No que isso vai auxiliar no evangelismo, no que isso vai auxiliar no alcance de pessoas para Cristo, né? Então a gente tem que analisar, tá? Tudo isso. Por mais resistente que seja, a queda de Babilônia é previsível. Então, por mais que o sistema babilônico seja intimidador, o sistema mundano seja intimidador, mas ela vai cair. A Babilônia vai cair. A Babilônia significa confusão e rebelião. O termo Babel e Babilônia significa confusão e rebelião. Veja, o cenário mundial hoje são de pessoas confusas. Eu sou pastor de igreja. Eu tenho cheiro de ovelha. E eu vejo o quanto que tem pessoas confusas. Dentro da igreja tem gente confusa. Fora da igreja, então, nem se fala. Né? Nem se fala. A gente começa a conversar com as pessoas fora da igreja, né, e do mundo, a gente começa a ver a confusão que eles estão inseridos, né? Eles não conseguem resolver suas questões emocionais, financeiras, eles não conseguem resolver as questões familiares, as questões conjugais. Cara, é uma confusão isso, sabe? Ninguém tem sobriedade para entender, não, é isso aqui, é isso aqui, é isso aqui, é isso aqui. É uma confusão, né? Então, onde há confusão, é falta de paz. E a rebelião, né? Como as pessoas são rebeldes, né? Por exemplo, se a pessoa hoje não estou com vontade de fazer tal coisa, ele bate o pé e não vai fazer, entendeu? Aí o que é isso aí? É mundanismo. Isso aí é Babilônia, né? Bate o pé, não quer mais fazer, não estou com vontade de fazer mais, né? O mais importante é a minha vontade agora, eu não estou afim. Pronto, se rebela assim do nada. O que é isso? É Babilônia. Então, quando eu observo o dia a dia, né, o dia a dia ministerial, o dia a dia do mundo, né, eu vejo isso muito. Gente, isso é agonizante, na verdade, né? E mais uma vez eu falo que a proposta do evangelho não é ser consumido pelo mundanismo ou pelo sistema babilônico, mas trazer paz. O que o reino de Deus é? Paz. Babel é o quê? Confusão. O reino de Deus é paz. Desculpa. Começa com justiça, em primeiro lugar, né? Justiça porque por causa da confusão e rebelião. Tem muita confusão e rebelião. O que vamos trazer? Justiça. Pá, vamos falar o que é certo. Vamos fazer o que é certo. Vamos fazer o que é justo a palavra de Deus. É isso, está escrito, irmão. Não tem sentimento. Está escrito e ponto final. Você primeiro acredita, depois você sente. Né? Primeiro você mata sua carne, depois você vai sentir a presença de Deus. Então, deixa o sentimento para depois. Vamos primeiro pela lógica da coisa. Então, justiça. Depois vem paz. Então, qual é a solução contra o sistema babilônico? É justiça. Depois da justiça estabelecida, se torna em paz. Depois da paz estabelecida, é alegria no Espírito Santo. Aí, irmão, tendo um ambiente de paz, você se alegra espiritualmente falando, né? E, irmãos, é maior alegria a gente estar cheio do Espírito Santo, não é verdade? É uma maravilha. Bom, o sistema babilônico é embriagante, o que torna uma pessoa facilmente manipulável também. Né? As pessoas ficam nessa confusão toda e elas ficam facilmente manipuláveis e seduzíveis também. Né? Então, é muito fácil manipular as pessoas e seduzir. Então, o mundo está aí, ó, manipulando e seduzindo, levando as pessoas a uma embriaguez constante, uma sedução constante. Por isso que o texto fala que ela que fala do vinho da ira de sua fornicação. A violência também, a ira que é causada também por causa dessa manipulação e sedução, essa embriaguez, né? As pessoas geralmente que se embriagam, elas ficam iradas, elas têm coragem, né?
a pessoa fica poderosa, né? Porém, estão sendo manipuladas e seduzidas. A embriaguez é o trampolim para a imoralidade, conforme eu já falei, né? Então, a Bíblia é muito séria quando fala aqui em Efésios, né? Que fala assim, ó, e não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução. A dissolução aqui é depravação. Entenda-se como depravação. Mas enchei-vos do Espírito Santo. Como, irmãos? Como ser cheio do Espírito Santo? É fazer exatamente o inverso disso. Falando entre vós com salmos, ó, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Onde é que a gente consegue fazer isso aqui, irmãos? Salmos, hinos e cânticos espirituais. Né? É no culto. É no culto de oração, momentos onde a gente adora ao Senhor de verdade. Salmodia, ó, quando você canta hinos e cânticos espirituais. Eu sempre considero esses três aqui como uma escadaria, né? Uma escadaria sacerdotal, né? Você começa com salmos. Salmos é geralmente músicas instrumentais ao recitar um poema, ou música instrumental apenas, salmodiar é só música instrumental também. Hinos são pessoas cantando as músicas que têm estrofe, refrão, ponte, hinos e cânticos espirituais. É assim que nós somos cheios do Espírito Santo, né? Liberando canções espirituais, né? Canções que elas não têm uma métrica, canções que elas não têm uma estrutura musical, mas você canta espontaneamente. Então, dessa maneira. Então, como você vai vencer o sistema babilônico? Dessa forma, vivendo dessa forma continuamente. Irmãos, às vezes eu fico até preocupado, que existem pessoas que escolhem fazer qualquer coisa do que ir à igreja. Eu fico preocupado. Eu vou fazer uma outra coisa ao invés de eu lutar contra o sistema babilônico, ao invés de lutar contra o sistema babilônico. Aí eu vou fazer, não, eu vou estar lá com pessoas lá, né? Uma vez eu vi uma pessoa colocar assim, é, estavam de casa em casa, louvando a Deus e contando com a graça de todo o povo. A pessoa usando isso, estando com pessoas mundanas, bebendo. Cara, eu olhei aquilo lá e falei, cara, olha só, a pessoa tá zoando da cara de Deus, né? Praticamente isso. Né? Tá zoando da cara de Deus. Vivendo, falando um monte de besteira, falando um monte de palavrão, e a pessoa usando o texto bíblico para poder aprovar aquilo que ela está fazendo, ao invés de cultuar a Deus. Então, irmãos, é muito sério. Né? A apostasia é uma coisa muito séria, viu? Cada dia mais eu fico preocupado com isso. Bom, resumindo aqui, o sistema babilônico também, nos nossos dias, significa sexo, dinheiro e drogas, é a base da ostentação humana, né? Então, Babel e Babilônia significam confusão e rebelião. Então, o sexo traz confusão e rebelião, o dinheiro, né, o prazer ao dinheiro também traz confusão e rebelião. E as drogas nem se fala, nem se fala. Bom, então, a queda de Babilônia é a perspectiva do evangelho também. O terceiro anjo anuncia o grande julgamento. E fala aqui, né, o terceiro anjo dizendo em alta voz, diz assim, né, se algum homem adorar a besta e a sua imagem recebe a sua marca em sua testa ou na sua mão, este beberá o vinho da ira de Deus, que é derramado sem mistura no cálice da sua indignação, e ele será atormentado com fogo e enxofre na presença dos santos anjos e na presença do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para sempre e sempre, e eles não têm descanso de dia nem de noite. Os que adoram a besta, a sua imagem, e quem quer que receba a marca de seu nome, aqui está a paciência dos santos. Aqui estão aqueles que guardam os mandamentos de Deus, a fé de Jesus. Então, a marca da besta é uma marca confessional e religiosa. Algumas pessoas estão falando do chip, estão falando, inclusive, da picada, né, que a gente teve algum tempo atrás, né, que o pessoal fala né, dessa pandemia que teve mundialmente falando, né, e achavam que a vacina que estavam dando lá, ela era a marca da besta. Irmãos, não tem nada a ver com isso, né? Então, na verdade, você precisa confessar, né, o anticristo como seu Senhor e Salvador. Então, a marca da besta, ela é confessional. Você vai poder comprar
e vender, sim, mas você precisa receber uma marca confessional, pública. As pessoas precisam saber que você confessou o anticristo como seu senhor, por quê? Porque ele manda em você, e salvador, porque você está com fome e você vai querer comer, né? Então, o dinheiro você vai ter na mão para você comer, beber, né, se vestir e tudo mais. Mas desde que você confesse o anticristo, né? Que é o que a proposta que vai vir daqui a pouco aí. Isso está lá em Apocalipse 13, né? E a gente pode ver isso, ó. E todos os pequenos e os grandes, os ricos, os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada a marca sobre a mão direita e sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Então, a gente pode ver isso aqui nesse texto de Apocalipse 13. Aí, continuando aqui, este anjo proclama as consequências de quem receber a marca da besta, né? Então, se algum homem adorar a besta, a imagem recebe a marca na sua testa, na mão direita. Então, nós sabemos que aqui é o conceito daquele que tem a marca da besta é a pena de morte. Deus está tratando aqueles que têm a marca da besta, tá? Que adorando ao falso Cristo, né? Ao falso Messias, esses terão pena de morte. Então, tomarão do cálice da indignação de Deus, atormentado com fogo e enxofre, na presença dos santos anjos, na presença do Cordeiro. Tá? Então, não tem meio termo. A marca na testa está ligada à consciência, e na mão direita, comportamento ou confiança também, né? A mão direita está ligada à confiança. Tipo assim, essa pessoa é meu braço direito. Então, está ligado à confiança e comportamento também. Então, são pessoas que eles terão uma mente formatada, okay, em devoção ao anticristo, e o seu comportamento denunciará isso. E aí, irmãos, está ligado também, tudo aquilo que nós absorvemos, uma hora, isso entra na nossa consciência. O que é consciência? É o lugar de decisão, é o lugar onde nós decidimos entre o certo e o errado. Essa é a consciência. A gente vai consumindo alguns tipos de materiais aí, né? Independente do que é que seja. Vai consumindo materiais profanos, materiais que eles não são, eles não têm o Espírito Santo de Deus. Uma hora, a sua consciência vai denunciar do que está cheio o teu coração. Uma hora, a consciência vai decidir por aquilo. E a hora que decidir por aquilo, o comportamento vem na sequência. E é por isso que muitas pessoas são hackeadas, né? Que é o caso do endemoniamento. Por quê? Porque a pessoa abriu brecha, abriu legalidade, e a pessoa vai consumindo alguns materiais, ou então vai se enchendo de convicções no seu coração, né? Tudo aquilo que a gente vê e ouve, a gente está recebendo aquilo ali. Se a gente não, por exemplo, se a gente não tomar uma decisão, não, eu não quero isso aqui, você ser seletivo, né? Inclusive isso se chama santidade. Você selecionar que tipo de material você vai absorver para a sua vida. Por quê? Para que a sua consciência não seja contaminada. Aí, a partir do momento que você tem uma consciência sã, saudável, né? Aí você começa a decidir pelas coisas do reino de Deus, sempre. Aí fica fácil. A vida fica muito fácil. Aí, tá que nem aquela coisa, né? Um rapaz falava assim, o que vem de baixo não me atinge. Cara, aí, o cara tá lá consumindo material satânico, sei lá, cheio de imoralidade, e ele fala, o que vem de baixo não me atinge. Cara, uma hora a sua consciência vai te trair. Vai te trair. Você vai pender por aquilo que você está cheio no seu coração. Uma hora a boca vai falar o que está cheio no coração. Uma hora a boca denuncia. Uma hora o comportamento vai denunciar. Não, não tem jeito. Então, eu acredito assim, uma das formas da gente viver em santidade é a gente decidir, escolher que tipo de material que a gente quer receber. É o material do mundo ou o material que vem do céu? E a gente escolhe aí o que fica melhor, né? Então, a marca da besta está ligada à nossa consciência e o nosso comportamento. Existe uma lavagem cerebral sendo feita nas escolas, inclusive, tá?
em nível de promiscuidade, impureza sexual, muito forte, tá? Então, nas escolas públicas o negócio já está feio já. Nas escolas particulares não está tão feio, mas em algumas está muito feio também. Existem escolas que têm crianças pequenas, gente, de 4, 5 anos, em que já a cabeça já está mudada, já está alterada já com relação à sexualidade, ok? Já está alterado já. Então, assim, é triste de ver isso acontecer. A gente não sabe o que vai acontecer no futuro. Por quê? Estão mexendo com a consciência das crianças já, mexendo com a mentalidade das crianças, para que eles decidam e tomem um outro posicionamento fora da vontade de Deus. Isso vem em forma de comportamento. O comportamento acaba denunciando o que está cheio o coração, né? Bom, há um lago de fogo e enxofre esperando pelos adoradores de Satanás, e ele será atormentado com fogo e enxofre na presença dos santos anjos e na presença do Cordeiro, e a fumaça do seu tormento sobe para sempre e sempre, e eles não têm descanso de dia e nem de noite. Então não devemos ter medo de pregar sobre os juízos de Deus, pois faz parte dos rudimentos da doutrina de Cristo. Então essas pessoas serão julgadas, amém, queridos? Todos serão julgados de forma consciente, todos serão julgados. Meu Deus, isso é muito sério. Bom, e para terminarmos aqui, ainda nós temos essa folha aqui ainda, uma voz do céu, é o consolo aos santos em Cristo. Eu ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, abençoados são os mortos que doravante morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para aqueles que possam descansar dos seus trabalhos e as obras seguem com eles. Então, os mártires são os ruiosos de Deus. Ontem eu estava falando no meu GV, né? A gente precisa ser homem para morrer por Cristo. A gente precisa ser homem para ser mártir. A gente precisa ser corajoso para morrer mesmo, irmãos. Caso alguém querer nos prejudicar integralmente, né, com a nossa integridade física, com a nossa consciência, nós precisamos ser corajosos para morrer para este mundo e perder até a glória deste mundo. Irmãos, como eu sou, assim, por exemplo, malquisto por muitas pessoas, por causa de que eu sou radical. A pessoa fala que eu sou radical. Que radical nada, irmãos. Eu sou bíblico, eu estou na palavra de Deus. Ponto final, entendeu? Não vem com conversa fiada, entendeu? Não vem com conversa fiada. Então, para mim, nós precisamos estar na palavra. Está escrito, está escrito. Não está escrito, está errado. Ponto final, entendeu? É simples, gente. É muito simples. A vida cristã se torna mais leve quando a gente entende isso, né? Às vezes a pessoa se aborrece, entendeu? Se aborreça com a palavra, então, é. Está escrito, ponto final, entendeu? Eu penso assim, amados, os princípios de Deus são eternos, o homem é temporal. Cara, com quem que eu vou ficar, entendeu? Com que eu vou ficar nessa vida, entendeu? Eu só tenho a palavra de Deus, só o Senhor tem palavras de vida eterna. Como é que eu vou negociar uma coisa que é substancial? Né? Por exemplo, assim, uma das coisas assim, que já me trouxe muito aborrecimento é essa questão de infantilidade. Às vezes a pessoa fala uma coisa com você aqui, mas no dia a dia é outra coisa que está acontecendo, entendeu? Gente, a Bíblia fala assim, por exemplo, que o homem inconstante, um fato, tá? Estou só derramando meu coração aqui. Por exemplo, assim, um homem que é inconstante e não alcança a misericórdia do Senhor. Isso está lá em Tiago, por exemplo. O que acontece, por exemplo, nessa região que nós estamos vivendo? E alguns dizem que é no Brasil todo. Eu converso com pastores do Brasil todo e eles falam que acontece também lá. Eu penso que é só Cascavel, Paraná, né? E a gente sempre fala com relação à inconstância. A hora que você pensa que a pessoa está indo, a pessoa está voltando. Sabe essa inconstância? A Bíblia diz que o homem inconstante, um caso só, tá? O homem inconstante não alcança a misericórdia do Senhor, né? Essa pessoa sofre a resistência do Senhor. Aí o que acontece? Às vezes a pessoa até tem bom coração, uma pessoa, sabe, uma pessoa abençoada, sabe? Eu falo assim de um modo geral mesmo. São muitas pessoas que eu conheço. Uma bênção, sabe? Uma bênção. Mas o que mata é a inconstância, sabe? Não consegue se firmar, sabe? Está sempre claudicando. Olha só, ele fala aqui, o homem que duvida, né? Ou seja,
é como uma onda que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Sabe como é que é? A pessoa fica sempre levando. Ah, meu sentimento está dizendo isso. Ah, eu vou com o meu sentimento. Aí, eu vou para o outro lado. E fica sendo levado pelo sentimento, sabe? Então, a Bíblia fala assim, ó, não pense tal homem que receberá alguma coisa do Senhor. O homem indeciso é instável em todos os seus caminhos, desde que o irmão de baixa posição social, aí tá, ele continua em outra perspectiva aqui, mas ele fala assim, que esse homem não receberá coisa alguma do Senhor. Em outros textos fala assim que essa pessoa não alcança a misericórdia do Senhor, outras traduções, não tem a misericórdia do Senhor. Gente, Deus não tem misericórdia de quem é inconstante, Deus não vai abençoar a pessoa inconstante, é o que está escrito. E realmente eu começo a ver os inconstantes começam a perder tudo. E começa a perder uma coisa, começa a perder outra, começa a perder. Por quê? Porque eu estou vendo o texto bíblico acontecendo de verdade. É só um exemplo, tá, irmãos? Da falta de maturidade, né? Que nós temos. Nisso eu me incluo também, tá? Porque né, eu sofro com isso também, né? E eu vejo isso o tempo todo, né? Como pastor, eu estou tentando conduzir as pessoas a alcançarem a maturidade para que sejam firmes. Não, é sim, sim e não, não. Beleza, vamos embora. Não, não é isso. Sim, é isso e nós sabemos que as promessas de Deus têm o sim e o amém. Então é sim para Deus, sempre sim e amém. E vamos embora. E eu estou sofrendo, estou morrendo. Vamos embora. E vamos que vamos. Eu estou com raiva, não vou me embriagar pela raiva. Eu estou chateado, não vou me embriagar pela chateação, sabe? Então, ser filho maduro, vamos embora, vamos embora. E vamos vencendo, e vamos avançando. Então, o Senhor que ele fala aqui sobre mártires, são homens que são constantes, eles não vão titubear quando eles forem ameaçados de morte, por exemplo, quando vier a tribulação, quando vier o medo, eles não vão retroceder. Então, ou seja, essas pessoas, o Senhor fala aqui, que essas pessoas são abençoadas. São pessoas que não titubeiam, pessoas que não ficam com dúvida. Será que eu morro por Jesus? Será que eu dou minha vida por Jesus? Eu estou falando disso hoje, porque nós estamos vivendo um tempo muito inconstante. No meio de um tempo muito inconstante, você precisa ser constante, então. Precisa ser um cara que morre para o mundo, morre para a inconstância. E assim, amados, o texto que está falando aqui, abençoados são os mortos, aqueles que morrem de verdade pelo Evangelho, que morrem no Senhor, né? Para que eles possam descansar dos seus trabalhos. Ele fala assim, e as suas obras seguem com eles. Opa, que obras são essas? São os nossos comportamentos. Então, há uma bênção para quem morre no Senhor, né? Tanto no tempo presente, quanto no tempo futuro, caso nós sejamos ameaçados de morte, né? As obras, as obras seguem com eles. Seguem quem? Os mártires. Ou seja, todo o nosso trabalho no Senhor é contabilizado. Na verdade, aqui a palavra correta aqui, a correta não é nem contabilizado, sabe? A palavra correta aqui mesmo é outra. A palavra aqui é julgado. Todo o nosso trabalho do Senhor será julgado. E Deus está observando as nossas obras, ou seja, comportamentos, atitudes e decisões. É hoje. São as obras dos mártires. Ok, amados? Então, não basta só morrer. Existe uma obra antes da morte, que essas obras serão julgadas. Então, existem alguns textos aqui do julgamento, segundo as obras, que o Senhor, ele vê as nossas obras, né? Eu não vou falar sobre isso agora, que já estouramos o nosso tempo aqui. Então, devemos orar pela revelação e o alinhamento das obras que ele preparou de antemão para que andássemos nela, amados. Então, assim, qual é o meu maior temor como pastor? É que as pessoas descubram as obras que o Senhor preparou de antemão. E nisso precisa de profundidade de oração, profundidade de devoção ao Senhor, profundidade de conhecimento de Deus. E nós precisamos também nos arrepender das obras mortas. O que são obras mortas? Obras que não têm a vida de Deus. Em Hebreus 6:1, né, fala assim dos princípios elementares da doutrina de Cristo. Quais são um dos princípios? Aliás, é o primeiro princípio elementar da obra de Cristo, né? Daquilo que Cristo fez aqui na Terra, da doutrina de Cristo, que é o arrependimento das obras mortas. O que são obras mortas? Não é só o pecado. Obras mortas
é tudo aquilo que não tem a vida de Deus. Não tem vida de Deus é uma obra morta, independente se é pecado ou não. Não tem a vida de Deus é uma obra morta. Não está trazendo avivamento na vida de outras pessoas, é uma obra morta. Não está causando nenhuma mudança na vida de ninguém, é uma obra morta. Ponto. Tá? Então, as nossas obras não garantem a nossa salvação, mas as obras do Senhor em nós garantem o galardão. Porém, amados, eu volto a falar que as obras, as nossas obras humanas não garantem salvação, mas nós seremos julgados segundo as nossas obras. Isso é fato, ok? E as obras seguem com os mártires. Então, que tipo de marca nós estamos deixando para a nossa geração? Né? Que tipo de obra nós estamos deixando? Que tipo de legado estamos deixando para a próxima geração? E é isso que está sendo pesado aqui. E quinto e último ponto aqui, para terminarmos, e eu preciso já para um outro compromisso na sequência, e eu vou terminar aqui agora. Se vocês tiverem compromisso, que vocês podem sair, tá? Podem honrar seus compromissos aí, e na sequência, e isso aqui vai estar gravado, e você pode pegar o finalzinho depois, tá? Isso aqui vai estar sendo gravado. Bom, o quinto ponto aqui, Jesus e sua infantaria se apresentam. E ele fala assim, e eu olhei, e eis que uma nuvem branca, e assentada sobre a nuvem, um semelhante ao filho do homem, tendo sobre a sua cabeça uma coroa de ouro, e sua mão uma foice afiada. Ai, caramba, você vê? Olha só, alguém com uma coroa de ouro e uma foice afiada. Então, a foice que é usada aqui não é aquela foice da morte, né, que vem. Na hora eu vi o texto, assim, falei, nossa, parece aquele vulto, né, da morte, assim, que o cara com um roupão preto, assim, e uma foice na mão, né. A foice aqui é uma foice pequena, uma foice de vinheteiro, né, uma foice, ela é menorzinha para colher uvas, né, nesse caso aqui, tá? Então, aqui nós vemos aqui que eis que uma nuvem branca, eu olhei isso, uma nuvem branca e assentado sobre a nuvem um semelhante filho do homem. Então, a nuvem aqui são veículos espirituais, tá? As nuvens do céu são veículos espirituais. Então, tem uns textos aí de Deuteronômio, né? Deuteronômio, Salmos, Daniel, a gente vê que as nuvens são veículos espirituais, onde os seres celestiais, eles usam dela para poder eles se movimentarem. Dentre os seres celestiais, Jesus é reconhecido como Filho do Homem aqui, que é o mesmo termo usado em Daniel. Né? Pela primeira vez é usado Filho do Homem, né? Que diz lá assim, eu estava olhando as minhas visões da noite e eis que vinha com as nuvens do céu, ó, tá vendo? Um veículo, né? Um como Filho do Homem. Então, a palavra Filho do Homem, pela primeira vez, foi empregada no livro de Daniel. E depois, nos livros, óbvio, dos evangelhos, foi empregada também, né? Então, o texto é usado aqui a partir de Daniel, tá? A referência é de Daniel. Então, Jesus vem coroado com autoridade para assumir o reinado da terra. Então, ele já vem com a coroa. Tá? Então, a característica desse anjo aqui é Jesus, né? Jesus, o Filho do Homem, coroa de ouro, né? Então, é Jesus. Jesus se apresenta como ceifador ou vinhateiro. É a mesma referência para Joel, né? Está escrito que fala assim, ó, Joel 12:13. Levante-se as nações e sigam para o vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações em redor. Lançai a foice, porque está madura a seara. Vinde, pisai, porque o lagar está cheio. Os seus, os seus compartimentos transbordam, portanto, a sua malícia é grande. Então, está falando aqui do julgamento do Senhor. O Senhor está vindo para poder matar os ímpios agora. Ok? Então, a guerra de Jesus aqui agora é contra os ímpios. Ele está vindo matar verdadeiramente. Jesus não está vindo como um cordeirinho. Está vindo para poder se vingar agora de todos aqueles que cometeram impiedades. Então, a guerra contra os ímpios é tratada com brutalidade. Então, observa-se, então, a fragilidade do homem. Como é uma colheita de uvas, né? Como é feito, né? Tá aqui, é como uma colheita de uvas, porque não haverá resistência alguma contra o soberano Deus.
Então, os homens não terão nem força para lutar contra Deus. É como uma colheita de uva. Você pega e arranca, você pisa, você massacra, não tem resistência alguma. A uva não vai dizer para você assim, eu não vou ser colhida, e vai ter uma resistência ali do cacho de uva, né, contra o... Fica até imaginando uma coisa dessa, né? O vinhateiro ali, o ceifador. Cara, não tem isso. Você colhe, não tem resistência nenhuma, você esmaga, não tem resistência nenhuma. É isso que vai acontecer. O homem não é nada perante Jesus aqui, ok? Então, ou seja, Jesus está vindo com força mesmo para poder ceifar. A perspectiva aqui é uma guerra contra o homem, uma guerra direta contra o homem. Jesus desce e começa sua vingança. Aquele que estava sentado sobre a nuvem lançou a foice sobre a terra e a terra foi ceifada. O tempo da colheita de Cristo chegou, que na verdade é uma guerra espiritual contra o mundanismo e contra os homens também. Então, algumas pessoas falam assim: ah, Deus ama o pecador, mas não ama o pecado. Não é isso que eu estou vendo aqui, não. Não é isso que eu estou vendo, não. Então, ou seja, Deus, ele não ama o pecador, assim como ele não ama o pecado. Ponto final. Com Jesus aqui não tem conversa, né? A infantaria de Jesus o ajuda na sua vingança. Então, um anjo ceifador acompanha Jesus, que fala no versículo 17, e outro anjo saiu do templo, que está no céu, tendo ele também uma foice afiada. Depois, no versículo 18 aqui, nós temos um anjo com poder de fogo, anuncia ao segundo anjo ceifador. Então, o que ele diz, no versículo 18? O outro anjo saiu do altar, tendo poder sobre o fogo, e gritou com alta voz ao que tinha a foice afiada, dizendo: lançai tua foice afiada e junta os cachos da vinha da terra, porque as suas uvas estão totalmente maduras. E o anjo lançou sua foice na terra e juntou a vinha da terra e lançou no grande lagar da ira de Deus. Irmãos, esse lagar aqui da ira de Deus aqui é como se Deus estivesse pisando sobre os homens. Imagina os homens sendo esmagados pelo próprio Deus, sendo pisoteados pelo próprio Deus. É tenso pensar sobre isso. E é até esquisito, tratando-se de Deus, praticando uma coisa dessa, né? Porque todo mundo, é um Deus de amor, Deus me ama, e aqui nós não vemos, assim, esse amor que as pessoas estão pregando aí fora. Inclusive, ideologias estão nos ensinando como pregar o amor. Na verdade, o amor, ele está matando a impiedade. O amor, ele resolve o problema do pecado. O amor, se for possível, aquelas pessoas que não querem obedecer, o amor mata também. Mata também quem resolveu desobedecer a Deus radicalmente. Deus está purificando a terra através da morte dos ímpios aqui. E para finalizarmos aqui no versículo 20, e o lagar foi pisado fora da cidade, e saiu sangue do lagar até as rédeas dos cavalos, pelo espaço de 1.600 estádios. Esse termo aqui, 1.600 estádios, é o mesmo que 300 quilômetros de comprimento e 1,5 metros de fundura. Aqui está só 1.600 estádios, mas tem um outro texto que fala que é 300 quilômetros de comprimento por 1,5 metros de fundura, que é a versão NTLH. Tá? Na versão NTLH foi onde eu peguei essa medida aqui. Irmãos, 300 quilômetros de comprimento de rio, gente, assim, de verdade, assim, vai até, acho que até Campo Mourão, daqui até Campo Mourão, é isso, né? Acho que até Campo Mourão ou Maringá, se eu não me engano. Um pouco mais. Oi? Vai um pouco mais ainda, pastor. Vai até Maringá, mais ou menos. Maringá, né? É. Então é isso mesmo. Então, vai até Maringá, 300, imagina, 300 quilômetros de rio só de sangue, gente. É uma loucura isso aqui, né? Então você vê a quantidade de morte que vai acontecer na vinda de Jesus.
quando ele vier para vingar, tá? Amém? Gente, vocês têm alguma coisa para comentar? Alguma coisa para acrescentar? Vocês querem falar? Bom, se não tem nada, então nós falamos hoje aqui, né, sobre a perspectiva do Evangelho Eterno, né? O Evangelho Eterno ele tem uma missão, que é para pregar para todas as pessoas, independente da raça, tribo, língua. Está falando aqui de terra, nação, parentes, língua e povo. Então, o Evangelho ele é intencional e expansivo. A gente não pode reter só conosco o Evangelho. A visão do Evangelho é para que todos adorem o Senhor, né? Então, até que todos adorem o Senhor, nós precisamos continuar levando o Evangelho e fazê-los verdadeiros adoradores, né? Transformá-los em verdadeiros adoradores ao Senhor, ao único Deus Todo-Poderoso. Uma outra perspectiva do Evangelho também, que é uma guerra espiritual contra o sistema mundano. Então, Babilônia significa confusão e rebelião. Então, tudo aquilo que é confuso e rebelde, nós precisamos destruir através da palavra de Deus, ok? Todo o sistema babilônico ele é embriagante, né, e torna uma pessoa manipulável e seduzível. O terceiro anjo, né, ele anuncia o grande julgamento, que é o caso, a ira de Deus vindo sobre a terra. E o Senhor está avisando aqui que pessoas que receberem a marca da besta, que está ligado à mentalidade e comportamento, consciência e comportamento, né? Essas pessoas serão julgadas, tá? Há um lago de fogo e enxofre. Isso também é evangelismo. Precisamos trazer essa consciência às pessoas que o Senhor está vindo para julgar, ok? Continuando aqui, existe o consolo para os santos, os mártires, né, aqueles que morrem com Cristo. E nós somos como ovelhas também até hoje, né? Somos como ovelhas levadas ao matadouro todos os dias, nós estamos morrendo todos os dias para as nossas vontades e para as nossas carnalidades, em nome de Jesus. Então, está ligado também aos mártires que morreram com Cristo, que na verdade a morte nossa durante todos os dias, ela é um treinamento para nós sermos mártires em Cristo Jesus. Está conseguindo entender? A nossa morte emocional todos os dias, se nós decidimos morrer para o pecado todos os dias, é um treinamento para sermos mártires fisicamente falando, se for o caso, se caso vier a acontecer. É um treinamento para nós, caso nós sejamos ameaçados de morte, ok? Então, nós precisamos ser ruiós, filhos maduros, para enfrentar isso. E Jesus está vindo, né, brutalmente, pisando, né, em todo o mundo que é ímpio, toda a impiedade, todos os homens que são rebeldes contra Deus, que estão ligados ao sistema babilônico, ao sistema mundano. E tem gente que é assim mesmo. E até hoje, você vai pregar o evangelho, as pessoas, elas são agressivas contra você. E será assim com Jesus também. Quando Jesus vier, serão assim também com Jesus. Mesmo vendo Jesus com poder e glória, eles serão rebeldes. O mundo está pendendo para uma confusão e rebelião. Não sei se vocês estão vendo aí essa confusão que está acontecendo com essas ideologias aí, confusão e rebelião contra Deus. Isso é muito claro, está, é muito evidente, né? Como está muito tangível nos nossos dias. Apostasia acontecendo nas igrejas, escândalos, todos os dias praticamente está surgindo um escândalo aí, misericórdia. Então, ou seja, esses escândalos vão acabar gerando confusão na mente das pessoas e logo rebelião. É o mesmo sistema, só que em aspectos diferentes também. É só uma ressalva que eu estou dando aqui também. Porém, Jesus está vindo com vingança contra os ímpios. Ele está vindo para poder colher os ímpios e matá-los, tá? Então, a ponto de que o sangue desses ímpios aí será como um rio de 300 quilômetros de comprimento, que é espaço de 1.600 estádios.
Misericórdia, irmãos. Que o Senhor encontre em nós corações adoradores, amém? Que nós sejamos pessoas que adoram o Senhor e a nossa adoração influencie outras pessoas a adorarem Jesus. E, conforme diz John Piper, né? Deixa eu puxar aqui. Missões existem porque não há adoração. Então, que nós sejamos adoradores do Senhor e nós levemos pessoas a adorar o Senhor. Amém? Glória a Deus. Amém. Então, eu vou pedir aí, não sei quem é que pode orar para finalizarmos esse momento nosso aqui. Ora aí, então, Felipe, agradecendo a Deus por esse tempo, amém. Obrigado, Senhor, por este momento, por estarmos aqui, né, meditando na Sua palavra, Deus. Que o Senhor possa falar em nossos corações, que o Senhor possa nos dar o entendimento da interpretação, Deus, para que possamos estar sempre, Deus, buscando a Sua verdade, os Seus propósitos sobre as nossas vidas, para que possamos ser pessoas melhores e seguir retamente, Senhor Jesus, os Teus ensinamentos, sem ponto nem vírgula, e sim o que o Senhor tem escreveu, né? E ainda permanece, né, dando sinais a respeito do que devemos seguir, dos seus planos sobre as nossas vidas, Pai. Obrigado por tudo e que possamos ser mais numerosos nesses estudos e que mais pessoas tenham a sede, Senhor Jesus, de procurar entender um pouco mais sobre a tua palavra e os teus ensinamentos. Em nome de Amém. Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe vocês, queridos, e até a próxima sexta-feira com Apocalipse 15, em nome de Jesus. Deus abençoe. Tchau, tchau. Bom trabalho para vocês aí. Tchau. Falou. E para você que está aqui assistindo, eu quero que você venha estar conosco todas as sextas-feiras, às 7:30 da manhã. Você é muito bem-vindo para nós aprendermos a palavra de Deus. Esse estudo não está só ligado ao estudo de Apocalipse, mas também a Bíblia toda, na verdade. Então, nós vamos terminar Apocalipse e nós começaremos a estudar outros livros da Bíblia também, porque a nossa intenção é estudar a palavra de Deus. Amém? Deus abençoe, você é muito bem-vindo.